Mateus 24, no versículo 10. Estão me dizendo que o negócio hoje vai ser quente. Diz que tem uns bichos aí doidinhos para manifestar isso aí. Irmão, estava essa semana no interior de Santa Catarina. Meu Deus, eu já vi demônio bravo. Menino do céu, mas aquilo ali. Gente, aqueles bichos vieram diretamente do poço do abismo. Meu Deus, por que interior os bichos assim é mais endemoniado? Gente, eu acho que é concentrado, assim. Sabe, eu acho que os bichos é concentrado. Meu Jesus amado. Teve um lá que precisou de todos os diáconos para segurar e ele bateu em todo mundo. E eu fico olhando de longe assim, rindo. Na época que eu era obreiro, lá na Provisão em Vida, eu era líder, eu era o co-pastor lá e também líder dos obreiros. E o obreiro que apanhasse demônio, eu tomava o uniforme dele. Você vai se consagrar mais um pouquinho, vai, meu filho. Você não pode ser obreiro. O diabo está batendo você, rapaz. Vai orar um pouquinho, vai. Bom, eu vou entrar no negócio aqui hoje. Olha o título, ovo de serpente. Em Mateus 24, no versículo 10, diz assim: então muitos serão... Põe para mim Ferreira de Almeida, por favor, nessa versão. Na minha versão está assim: muitos serão ofendidos, irão trair e odiar uns aos outros. Nessa versão que estava da King James estava: muitos ficarão escandalizados, irão odiar e trair uns aos outros. Senhor, fale conosco, fale aos nossos corações. Eu peço que o Senhor envie, Senhor, uma comitiva de centenas de anjos, porque nós sabemos que o coração da perturbação, o coração da possessão, o gênesis da prisão é o coração, é a amargura e a ofensa. Que o Senhor fale a cada um de nós aqui hoje, em nome de Jesus. Meus amados, de cada 10 pessoas que eu converso com problemas espirituais, em meu diagnóstico espiritual, de cada 10 pessoas, 8 sofrem com problemas de amargura e rancor e mágoa. Eu estou convicto que a gênese dos problemas espirituais e emocionais são a ofensa, a amargura, ficar ofendido, ficar ferido com alguém, ficar magoado com alguém, ficar amargurado e entristecido com alguém. E eu chamo isso hoje de ovo de serpente. É uma metáfora para entendermos que a amargura é o diabo botar um ovo e ficar chocando ele ali até nascer um filhotinho de serpente. Um amargurado é um filhotinho de serpente. Uma pessoa ofendida é um filhotinho de serpente. Essa mensagem que você vai ouvir aqui hoje, você e outros milhares de pessoas ao redor do Brasil e fora, é uma mensagem literalmente escolhida por Jesus, considerada como mensagem dos últimos dias. Jesus diz que isso que você vai ouvir aqui hoje é um sinal dos tempos. Esse texto lido no início, ele fala de um processo, porque uma pessoa ofendida, consequentemente, ela vai trair e odiar. E Jesus chama isso de sinal dos tempos. Em Provérbios 18 e 19, eu falo aqui, você, ao colocar na tela, você pode observar. Em Provérbios 18 e 19, diz o seguinte: é mais difícil
conquistar um irmão ofendido do que uma cidade forte. Nos dias de Salomão, as cidades fortes tinham muitas muralhas. E essas muralhas serviam de proteção. E o que essa proteção significa? É exatamente isso que faz uma pessoa ferida, ofendida. Ela constrói em volta de si um muro, uma muralha à sua volta, que se torna impossível de conquistá-la. O que o texto de Provérbios salomônico está dizendo é mais difícil conquistar uma pessoa ofendida do que uma cidade com um muro alto, porque uma pessoa ofendida, ela cria anticorpos em sua alma para reagir a uma próxima ofensa. É como se ela tivesse um muro, é como se aonde ela fosse, todo mundo fosse agir com ela, como os últimos que agiram mediante a ofensa e a ferida que lhe foi provocada. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 10, dos versos 3 e 4, ele diz assim: porque embora nós andemos na carne, não lutamos conforme a carne, pois as armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Veja que nós tivemos dois textos aqui que usam a palavra fortaleza. E apesar de muitos usarem esses textos aqui para falar no contexto apenas da guerra espiritual, Paulo está sendo enfático em dizer que essas fortalezas são fortalezas na mente, na carne. Observe o verso 5, por favor. Verso 5. Destruindo vãs filosofias e arrogâncias que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento. E dominamos todo o pensamento carnal para torná-los obedientes àquilo. Você percebeu que a fortaleza é na? Perceba que a vã filosofia e fala ali do conhecimento e também traz os pensamentos obedientes a Cristo. Paulo diz que essas fortalezas, elas são construídas na nossa alma, dentro de nossa mente, e nós pensamos que isso é saudável. Mas o apóstolo Paulo diz que essas fortalezas, anticorpos que o nosso corpo produziu, de tantas feridas, tantas mágoas, são fortalezas que o próprio diabo permitiu que construísse, ou que nós construíssemos em nossa mente. É nesse contexto que ele fala que as armas para destruir essas fortalezas não podem ser carnais, mas elas necessitam ser poderosas para destruir essas vãs filosofias que você mesmo criou para si, esses teoremas, essas coisas que você criou, subterfúgios por causa das suas feridas e ofensas e mágoas que são legítimas, que construiu uma espécie de proteção para você não se ferir de novo. No verso 5 já lido diz: acabando com discussões e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse é o coração da guerra espiritual. A guerra espiritual, antes dela ser contra o diabo, ela é contra você. Você mesmo guerreando espiritualmente contra a sua carne. Paulo usa os termos fortalezas carnais e não fortalezas do diabo. Então olhe bem, você percebe que existem fortalezas que Paulo está mencionando aqui, que é uma fortaleza que o diabo constrói, e existe uma fortaleza que é uma fortaleza que nós construímos pelas nossas brigas que trazem feridas e ofensas. Veja bem, uma pessoa ferida, ofendida, ela vai alimentar pensamentos de recuo para a sua própria proteção, anticorpos emocionais. Isso é construir à sua volta uma fortaleza. E eu tenho um péssimo dado para você sobre essa fortaleza, que até hoje talvez muitos pensaram que é saudável. A Bíblia chama isso de traição. Veja bem, algumas pessoas pensam que traição é somente o caso de Judas. Porém,
Tecnicamente, traição é muito mais do que o caso de Judas. Aonde nasce a traição? Preste bastante atenção. Traição é quando uma pessoa procura benefício próprio ou proteção às custas de outro que ela tem um relacionamento. Eu vou dizer de novo o que é traição. É quando você, para se defender, você procura benefícios próprios ou proteção às custas de outro que você tem um relacionamento. Isso também é traição. Ou seja, traição é abandonar o bom relacionamento de maneira fútil, leviano, por causa do seu próprio benefício, para salvar-se a si mesmo ou para sua própria proteção. Você recua e abandona relacionamentos saudáveis com medo de se ferir. Jesus disse que uma pessoa ferida, ela constrói fortalezas. Ela vai nutrir ódio, ela vai trair. E Paulo diz que essa fortaleza não é do diabo, é uma fortaleza carnal. Portanto, o que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, é que nos últimos dias as pessoas iriam ficar feridas, ofendidas, iriam trair e odiar uns aos outros. A palavra muitos aqui é literalmente a maioria. Quando a Bíblia diz, Jesus dizendo muitos, ele está dizendo a maioria das pessoas passarão a ter a prática da ofensa, a construção de fortalezas de autoproteção sobre si como estilo de vida. Por isso que hoje é muito difícil você chamar as pessoas e tentá-las, fazê-las trabalhar para Jesus, porque elas passam por muitas igrejas e vêm feridas. Então é natural que elas chegam aqui e falam assim: pastor, eu quero ficar sentado. Isso pode até parecer legítimo, mas não é bíblico. Porque a cura da ferida passa pelo perdão, não tem outra. Sentado não significa que você vai ser curado do seu passado ferido. Você vai ter que trabalhar também, um patrão pode te ferir. Seu filho vai te ferir, seu marido vai te ferir. Então o camarada sai da igreja porque a igreja machucou ele. Ele vai para o mundo machuca ele, ele não sai do mundo. Então a palavra muitos aqui mencionada por Jesus, muitos irão ficar feridos, magoados, ofendidos, irão trair uns aos outros. Jesus está dizendo que nos últimos dias, a maioria dos irmãos em Cristo, então preste atenção no que você vai ouvir, que vai chocar a sua realidade de igreja hoje. A maioria dos irmãos em Cristo, quando a Bíblia diz que o amor vai esfriar, não é o amor do mundo nunca teve esse amor. É o amor entre os irmãos em Cristo. A Bíblia diz que nos últimos dias, a maioria desses irmãos em Cristo iriam ficar feridos dentro da igreja, odiar e trair uns aos outros. É nós, irmãos. O mundo já odeia e já trai, isso é um hábito, isso é para nós. Então eu creio que esse texto de Jesus acerca da cultura da ferida e da ofensa, traição e do ódio, não está se referindo ao mundo. E o motivo? O mundo sempre teve a cultura da desonra, a leicão, puxar tapete, torcer para o outro cair para você pegar a vaga dele. O mundo sempre teve desamor. O mundo não conhece o amor. Ele sempre tem e terá a cultura da desonra e da traição. Mas na igreja isso não é normal. Torcer pelo insucesso e a queda do irmão, isso não é normal. Mas Jesus diz que nos últimos dias, a ofensa, a ferida, ódio e traição entre os irmãos em Cristo seria a maioria. Tem gente viva aqui?
Em outro tema, dentro do mesmo contexto, do texto lido, falaremos então sobre falsos profetas e falsos cristãos. Deixa o texto base, Michael. O texto inicial. Veja o verso 11. Vamos ler desde o verso 4, por favor. Que nós vamos pegar as palavras de Jesus. Verso 4. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane. 5. Pois o texto inicial, 24:10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Bom, deixa eu te dar a palavra grega para escandalizados aqui, para você entender o que Jesus está falando. Quer ver? Hoje está o Pedro lá, né? Mateus, cadê você? Vem cá, Mateus. Fugindo, rapaz. Mateus 24:10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. A palavra grega é escandalizo, que significa colocar uma pedra de tropeço ou um obstáculo no caminho sobre o qual o outro pode tropeçar e cair. Ofender. Eu vou dar o texto aqui, é interessante, eu gosto disso, para as pessoas verem a raiz da palavra. Pedrovski. Gente, eu estou querendo casar o Pedro. ISG aqui. Mandei para você aí, Pedro. Bom, vamos analisar um pouco o que Jesus está dizendo sobre o chamado ovo da serpente. Ele começa assim, ó. Naquele tempo, ou seja, nos nossos dias, muitos ficarão escandalizados. E por ficarem escandalizados, esses que estão escandalizados irão trair e odiar uns aos outros. Meus amados, Jesus não está falando para o mundo. Primeira coisa que você precisa entender, esse texto não são para pessoas não crentes, são para pessoas crentes. No verso 11 ele diz assim, você quer ver? 11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Viu só? Da onde surgem falsos profetas? Do mundo? Mas da onde nasce o falso profeta? Da cultura da ofensa. Ou seja, um coração ofendido é um ninho de cobra. Os falsos profetas têm o seu prato principal os crentes ofendidos. Os crentes magoados e feridos. Eles são o prato cheio para o engano. Porque um crente curado, ele não fica zanzando, ele é curado. Ele tem aquela cultura do deixa passar. A ninguém conheçamos segundo a carne. O irmão está com problema espiritual. Eu não vou pecar com o pecado dele. Como diz a minha esposa e quem anda comigo, você tem um coração retardado. Eles falam que o meu coração precisa tomar Gadernal. Eles falam que o meu coração é retardado. Por quê? Ele fala assim, você não está vendo que essa pessoa vai te fazer mal? Eu falo, eu estou. Mas como é que você faz alguma coisa? Eu falo, não. Eu falo, porque esse é o defeito dela. Essa é a cultura dela. Eu não vou mudar o meu coração por causa do coração de alguém que tem uma cultura diferente da minha. Você, meu irmão, não pode... Pega, Mary. Você não pode... Pega, Mary. O Brasil todo está assistindo essa corrida. Você não pode... Pega, Mary. Eu não posso falar, caminha desse jeitinho. Você não pode... O que mesmo? Eu até esqueci. Falei tantas vezes você não pode que eu esqueci. Pecar com o pecado dos outros. Camarada fez. Ah, mas não, ele pecou. Você não pode pecar com o pecado dele. Você já tem os seus. Bom, no texto lido a seguir, vamos lá, ó. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. A palavra escandalizar está aqui no grego. Escandalizou.
Da onde vem a nossa palavra escandalizar. Olha o que significa escandalizar, dito por Jesus aqui, ó. Vou ficar mais longe por causa da resolução. Colocar uma pedra de tropeço, um obstáculo no caminho sobre o qual a pessoa tropeçar e cair. Significado: ofender. Sabe o que Jesus está falando? Nos últimos tempos, dentro da própria igreja, passará a ter uma cultura de ofensa. Esse é o ovo da serpente, onde surgem os problemas espirituais e emocionais dos crentes. Agora olha o verso 11, que agora o contexto é um pouco mais sério. Porque Jesus diz que depois da pessoa ofender ou se sentir ofendida, veja na parte B, segura aqui um pouco. Leia aqui, ó, por favor, vai lá. Está ofendido com alguém. O que é escandalizar? Está ofendido com alguém. Então, quando você leu esse texto, você imaginou que está falando de escândalos lá no mundo. Obrigado, Pedro. Oh, Pedro, obrigado, Michel, obrigado, Tiago. Esse pessoal merece um aplauso. Vai lá, bate palma para esses meninos. Isso é excelência, gente. O texto é muito claro para nós, gente. Olha, pedra de tropeço, obstáculo no caminho, faz alguém cair, ofender, seduzir ao pecado, fazer uma pessoa começar a desconfiar, abandonar alguém em quem deveria confiar, obedecer, provocar abandono, estar ofendido com alguém. Escandalizar, a palavra grega que Jesus diz, nos últimos dias, dentro da igreja, as pessoas irão ficar ofendidas, as pessoas irão ofender, e por ficar ofendidas e ofender, irão vir o quê? Verso 10, põe o verso 10, pode tirar da tela agora o significado. No versículo 10, elas irão trair e odiar uns aos outros. Isso não é para o mundo. E por trair e odiar uns aos outros, vai nascer o quê? Muitos falsos profetas enganarão a muitos que estão ofendidos. Então, existe uma coisa na pregação que se chama exegese e outra que se chama exegese. Exegese é extrair do texto. Exegese é colocar no texto. Colocar no texto é errado. Extrair do texto é certo. Hermenêutica é a arte de interpretar. Exegese é a arte de extrair. O que você está tendo aqui hoje é uma exegese do texto, lhe explicando a palavra de Jesus. E o que você está ouvindo é talvez uma das coisas mais graves e mais sérias que você já ouviu. Você já percebeu que tem pessoas que não têm prazo de validade no lugar? E não que elas estejam erradas. A igreja fere as pessoas. Ovelha morde, gente. Pastor é ser humano e cheio de pecado. Olha, sempre quando alguém se converte aqui, eu falo, querido, eu vou te fazer uma promessa. Um dia eu vou magoar você. E o que você vai fazer a respeito vai determinar o seu nível de relacionamento. Nós vamos ter depois disso. E sabe por que eu vou magoar você? Porque eu sou ser humano. Se você andar comigo por causa das minhas qualidades, você vai me abandonar quando conhecer meus defeitos. Esses dias alguém começou a falar de mim. Falou, pastor, falou um monte de coisa. Mas que um monte de coisa que ele falou isso. Ah, que bom que ele não conhece o resto. Eu sou pior do que o que ele falou. Eu sou caído, eu sou adâmico. Eu preciso do Espírito Santo para me manter de pé. Então sempre quando alguém fala de mim, eu começo a pensar, o que levou essa pessoa a falar de mim? O que eu posso mudar para que ela mude a impressão que ela tem de mim? Eu tenho que tirar a lição até da injustiça. Eu sei que não é fácil, gente. Eu sei que não é fácil ser apunhalado pelas costas. Eu sei que não é fácil ser traído. Eu sei que não é fácil ser abandonado. Eu sei que não é fácil ser ferido. Mas você vai passar a vida inteira remoendo e cantando a mesma cantilena de sempre. Irmão, aprenda a jogar as almas que estão na sua alma fora.
já é difícil carregar a sua alma, quanto mais a dos outros que você é ofendido. Aprenda a deixar passar, porque cada alma que você carrega na sua alma por causa da ofensa é um ovinho que a serpente vai chocando. Isso vai ficando pesado, meu amado. Você vai para a praia, aquela pessoa vai com você para a praia. Você está na rede, a pessoa está lá com você na rede. Você está dormindo com a sua mulher ou com o seu marido, a pessoa está dormindo junto. A pessoa que você mais odeia dorme com você e com a sua esposa. A pessoa que você mais odeia sai de férias com você. Porque a amargura é você fazer veneno para alguém beber, mas é você que bebe. Não existe nada mais danoso no reino de Deus do que ficar amargurado. E não existe nada mais estúpido do que a amargura, porque não fere ninguém, só você. A amargura não faz mal para ninguém, só para você. Jesus diz que o amargurado, o ofendido, ele é a presa primária dos falsos profetas. Olha aí, pastor Edson. Você sabe por que existe falso profeta? Porque existe gente ofendida. Então a ofensa é o ninho onde crescem os falsos. Quando o falso profeta nasce, a voz dele ecoa no coração daquele decepcionado, daquele ofendido, daquele ferido, não daquele que está com raiz e está firme. Eu disse que o calibre ia ser grosso aqui hoje. Agora veja que tem um outro dado dentro dessa exegese mais importante do que você já ouviu e mais sério do que você imaginou. Veja bem, o coração, e eu chamo isso de linha progressiva da queda. Começa, nessa época muitos ficarão ofendidos com os outros, escandalizados. E por ficarem ofendidos, vão passar até a cultura de trair uns aos outros e se odiar mutuamente. Não é do mundo, é dentro da igreja de Cristo. No verso 11. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão aos muitos ofendidos e muitos que já estão feridos. Agora olha o verso 12. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Veja, não é do mundo que o Senhor está falando. Eu vou te provar agora na Bíblia, eu vou te dar o texto, que esse amor que vai esfriar não é o amor do mundo. Verso 12, por se multiplicar a maldade, o amor. Você sabe que existe o amor ágape, o amor filéus e o amor eros. Bom, eu vou te dar o texto para você saber que esse amor que esfria aqui não é amor de homem para mulher e nem amor de amigo. Só tem um povo que tem o amor ágape. Para você nunca mais pensar que o amor que vai... o pai matou o filho. Jesus disse que o amor ia esfriar. Você nunca mais vai falar isso. Pedro. Tem uma música que eu compus com um amigo que cantava assim, ó. Pedro também pensava assim. Pedro, Petrus, pedra, por engano... Pedro apenas pó. Vai lá, apenas pó. Todos nós, né? Agora escute o que Jesus está falando. Temos aqui uma sequência. A sequência é: primeiro, estou ofendido. Segundo, vou trair e odiar. Terceiro, dessa ofensa vai nascer um falso profeta. E por causa dos falsos profetas e os ofendidos, o amor de quase todos os crentes vai se esfriar. Será que esse amor é dos crentes? O termo amor que nós temos aqui, nós temos 3 palavras para amor na Bíblia. Ágape, de Deus. Filéus, de amigo. E eros, carnal, sexo. Vamos ver que amor que é. E por se multiplicar o pecado, você vê que ficar ofendido, trair, odiar, é iniquidade. O amor se esfriará de quase todos. Qual é a palavra que temos aqui para o amor? Diga, meu Jesus amado.
O amor que se esfria é o amor que está no seu coração pelos seus irmãos. Ele só é produzido a partir do novo nascimento. É o amor de Deus. Não é amor humano, de pai para filho, é amor de Deus. Amor entre irmãos. Amor, benevolência, banquetes de amor. É o amor de Deus. Agora olha o que Jesus fala. Que por causa dessa cultura do ovinho de serpente, que talvez aqui hoje está no coração de muitas pessoas, e eu não estou fazendo um julgamento, porque se Jesus falou que a maioria, é provável que tem alguns. Como eu não estou com toda a igreja reunida hoje, eu vou repregar essa mensagem em outro culto com toda a igreja. Eu sinto a necessidade de fazer. Mas você já ouviu. Jesus disse que por causa dessa cultura de ofensa, de amargura, vão trair, odiar, o amor vai se esfriar e vai ter o surgimento de falsos profetas. Queridos, então deixa eu te falar uma coisa. Jesus fala que tem falsos profetas pastores. Mas esses falsos profetas que ele está falando aqui não são os pastores. Observa o texto que ele usa o termo lobos em vestes de ovelha. Não é pastores em vestes de lobo e lobo em veste de ovelha. Ou não é lobo em veste de pastores, é lobos em vestes de ovelhas. Quem são os lobos em vestes de ovelhas? E não é lobos em peles de pastores. Tem lobo em pele de pastor. Mas o contexto aqui é dos crentes, a maioria que está ferida. Então veja bem, tem falsos profetas pastores, mas esses lobos em vestes de ovelhas que Jesus está falando aqui, no caso o falso profeta aqui, é os próprios crentes. Então Jesus diz, vamos lá, que nos últimos dias os cristãos iriam ficar ofendidos, os cristãos iriam odiar, os cristãos iriam trair e os cristãos enganados se tornariam falsos cristãos, que ele chama de falsos proclamadores, falsos testemunhas, falsos profetas. Não há ninguém que dê mais testemunho em rede social para familiares do que um crente amargurado e ofendido. Esse é o falso profeta também. Ou seja, tem mais falso profeta sentado na cadeira do que pregando aqui. Pastor, só fumou mato? Não, eu estou apenas fazendo uma definição completamente bíblica para você. Toda vez que você dá um mau testemunho, você é um falso profeta. A palavra profetizar aqui, do grego, é testemunhar. Ser testemunha. Toda pessoa que dá um mau testemunho, ele é um falso testemunho. Da palavra profetizare, é um falso profeta. Ele é um falso proclamador da vida de Cristo. É muito bom o crente que fala falso profeta, falso profeta, falso profeta. O cara vai para o Facebook e joga todo o escândalo da igreja no Facebook. Ele também é um falso testemunho. Então, dizer que fulano de tal é falso profeta não faz de você um verdadeiro profeta. Dizer que não concorda com Edir Macedo, dizer que não concorda com o Valdomiro, não faz de você crente. O que faz de você crente é a sua vida de testemunho. Se os seus parentes, os seus amigos, seus familiares, seus vizinhos não sabem que você é crente, é porque você não é. A palavra testemunho é ser luz onde só tem treva. Você é treva onde tem treva, ou você é luz onde tem treva? Porque tem gente que na igreja é um santo em casa de Satanás. Ele é treva onde tem treva e é luz onde tem luz. Então aqui tem luz, ele é crente. Lá no mundo tem treva, ele é treva. Se estão contando piada suja, ele conta também. Se estão dando mau testemunho, ele dá também. Deixa eu me achar quieto aqui.
Deixa meu chá, não é xixi, não é chá. Também não é óleo, não. Não, pode deixar, meu chá. Obrigado. Obrigado pela pitadinha. Já correu atrás de criança, já pintou, já levou um babado. Já pintou o babado, né, meu amigo? Então veja bem. Querido, o que você está analisando comigo aqui hoje é uma das coisas mais poderosas e verdadeiras que você já ouviu nos últimos tempos. Talvez você possa estar sendo ou se tornou um falso profeta e não sabe. Lembra do reloginho do Capitão Gancho? Detalhe, quando procuramos falsos profetas, normalmente nós esperamos eles atrás do púlpito, pregando ou mentindo. De fato, sim, existem falsos profetas atrás do púlpito, mas os verdadeiros, que são a maioria, são aqueles que estão dando mau testemunho, estão dando uma má profecia, um mau testemunho. E por que eles dão mau testemunho? Porque normalmente os falsos crentes, os crentes que dão mau testemunho, eles começaram com uma cultura de ofensa. Veja que Jesus, ele traça um mapa certinho de como se tornar um falso crente. Primeiro, fica ferido, ofendido. Segundo, passa a odiar, ter raiva do outro irmão. Não é normal ter raiva de outro irmão na igreja. Não é, gente. Não é normal desejar o mal de outro irmão. Eu não estou falando de irmão carnal. E por ter esse tipo de cultura, de ter ódio, nasce falsos crentes, o chamado ovo da serpente. Então escute isso. Esses falsos profetas são cristãos ofendidos, feridos, que criam fortalezas em suas mentes. Então agora vai lá. Eles agora não creem em mais nada. Tudo é errado para eles. Só falam mal de igrejas, como se eles não fossem. Só criticam, porque para você criticar você tem que estar do lado de fora. Quando você está envolvido, você não critica. Quando você está do lado de fora, está tudo errado. Igreja é mais ou menos assim. Toda igreja tem defeito. Nos primeiros anos você chega amando, então você não vê. Quando você ama, você não vê. Quando você fica ofendido, aí aparece. Não é que passa a ter defeito, eles estavam lá. Mas o seu amor pela igreja não permitia que você visse os defeitos. Anda comigo um pouquinho. Mas desse titinho aqui, ó. E pior, Jesus diz, gente, isso é tão triste, que esse povo que não crê em mais nada, tudo é errado para eles, só fala mal de igreja, só passa a criticar, eles são lobos, o quê? Em pele de ovelhas. Agora vamos lá, o que um lobo faz? Jesus está falando, lobo anda em grupo, é chamado de matilha, não tem paradeiro, se disfarça, seduz a ovelha, tira ela do aprisco do Senhor para depois devorá-la. O lobo não quer o bem da ovelha, ele quer tirar ela do aprisco, eles só querem devorá-las. Então ele quer isolar a ovelha. Então, normalmente gente ofendida anda em grupo com gente ofendida. Cuidado, irmãos. Cuidado com grupos de crentes sem pastores. Pastor tem que ter pastor. Cuidado com pastor sem pastor. Cuidado com gente que sai por aí. Eu sou igreja. Eu tenho Jesus lá na minha casa. Mentira. Inclusive o termo eu sou igreja é dito erradamente. Porque só tem um momento que você é igreja. Você pode sair por aí dizendo que você é templo. Mas igreja, você só é quando você está reunido. Quando é que você é igreja? Quando vocês estão reunidos em um só corpo. O homem e a mulher só é um só corpo na hora do coito. A igreja só é um só corpo quando estão em congregação.
É só naquela hora que você pode dizer, sou a igreja. Então, normalmente a gente diz assim, vamos para o templo para sermos igreja. Ah, eu sou a igreja, beleza. Você já viu um narigão andando no centro de Santa Felicidade assim? Ô narigão, cadê seu corpo? Não preciso, eu sou o corpo. O narigão sozinho, o dedão. O cara diz que ele é a igreja. É muito fácil ser igreja pela internet, você não tem que perdoar ninguém. Você não tem que dar satisfação para ninguém. Você não tem que pedir conselho para ninguém. Você não tem um pastor pegando no seu pé. Eu falei aqui domingo passado, ninguém vai ficar pecando aqui à vontade. Eu não vou deixar você pecar à vontade. Eu vou ser um tormento na sua vida, uma perturbação na sua vida. Elias foi chamado de perturbador por causa disso. Acabe e diz, és tu o perturbador? É, irmão. Então é bom você assistir o culto pela internet, assistir o culto pelo YouTube. Não dá satisfação para ninguém, não tem que dizimar, não tem que ofertar, não tem que perdoar, não tem que pedir perdão. Olha que igreja boa essa. Só que eu não posso ficar falando mal de culto online, porque tem muita gente em muitos países que não tem uma igreja. E o alento deles é esse culto aqui que eles assistem. Mas isso não é regra. Isso é a exceção. Por que as pessoas perdem o prazer de vir à igreja? Porque estão feridas. Perde a alegria de estar naquele lugar, a alegria de pertencer. Então, esses lobos, cuidado, irmãos. Cuidado com o grupo de crentes sem pastores. Você nunca verá uma ovelha longe do seu pastor. Eu vou dizer de novo. Você nunca verá uma ovelha longe do seu pastor. Cuidado com grupos que dizem, vamos nos reunir, mas sem líder, sem pastores, sem um referencial. Pergunte sempre, quem enviou você? Por que vocês estão se reunindo? Quem lhe deu essa autoridade? Qual a história desse grupo? Qual o motivo desse grupo estar se reunindo sem um líder saber, escondido, de maneira misteriosa? Pastor, só está pregando isso, está acontecendo isso? De maneira nenhuma, a gente não tem nenhum problema desse aqui na igreja. Pode ser que tenha, toda igreja tem, mas não tem. Eu estou pregando porque o Senhor me diz, prega ovo de serpente hoje. Sabe por quê? Porque eu estou cansado de ver irmãos que um dia já oraram em línguas, já expulsaram demônio, já levantaram paralíticos. Hoje você tem que expulsar demônio deles. Eu vi um pastor de grande igreja, dos maiores ganhadores de almas que eu conheci nos últimos tempos, caído feito bêbado esses dias. Feito bêbado, não, caído de bêbado, caído, teve que ser carregado. Você tem que expulsar demônio dele. Isso começou quando? Ferido com denominação, ferido com não sei o que, e vai alimentando aquilo até se tornar um falso profeta. Por isso que ovelha isolada é a ovelha susceptível a lobo. Você percebeu? O ferido é aquele cidadão de onde nascem os falsos. Qual é o nome disso? Ovo de serpente. Está sendo chocado aí. Nós vamos quebrar com esse círculo vicioso. Você vai aprender a deixar passar. Provérbios 18 primeiro diz assim: o homem que se isola busca seu próprio desejo. E com esses desejos eles irão correr atrás de mestres que falam só o que eles pensam. E normalmente eles dizem assim, eu gosto desse pastor porque ele fala o que eu concordo. Oh, mas que coisa boa. Esse pastor faz e pensa igual eu penso. Mas você não tem que estar no lugar que alguém diz bom dia para você, tudo que você fala. A maior saúde que existe é ter pessoas falando, pastor, eu penso que por esse lado. Por isso que eu não sou um tipo de pastor que governa. Normalmente eu reúno os meus pastores e falo, e aí, tem isso e essa decisão e etc. E vou ouvindo. Porque não é saudável você ser um cara que fala assim, não gostei do que eu ouvi. Tem gente que não gosta de ouvir, não. Tem gente que você quer saber se o seu coraçãozinho é susceptível para se tornar uma serpentinha. É quando não vem para você. Confie num pastor que te diga não, porque normalmente eles são bajuladores. Eles falam o que você gosta. Então confie em gente que te desagrada.
Eu tenho uns pastores aqui que eu amo o jeito deles. Lorival. Muita gente que não gosta do Lorival. Mas tem gente que não pensa que o Lorival cumpre regra. Ele não faz o que ele manda, o que ele quer. Ele faz o que ele foi ali posto para fazer. Pastor Edson, esse jeito sargentão dele. Mas ele não tem problema em chegar e dizer não. O Zeca. Eu ponho gente para liderar que não, gente, dizer não é uma arte. Dizer sim, até minha filha de 3 anos diz. Agora, dizer não, tem que ter certeza de quem ele é. É aquela pessoa que não tem a síndrome do bonzinho, que quer agradar os outros. Irmão, confie em pessoas que não fingem quem é para você. Desconfie de pessoas que, não, tá bom. Confie em pessoas que não têm medo de te dizer não. É claro que o problema não é o que fala, é como se fala. As pessoas têm que ter jeito para falar o não. Elas não podem ferir. Porque a partir do momento que fere, o ferido também fere. É a regra da serpente. Você vai trair, você vai picar ela no calcanhar e ela... Você vai picar ela no calcanhar e ela vai pisar a sua cabeça. Então, o ferido fere. É a regra da serpente. Você pica e você é esmagado. Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 4, do 3 ao 4, olha esse texto, gente. Porque virá um tempo em que não suportarão a verdade, mas terão comichões nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme os seus próprios desejos, falando o que gostam, e se desviarão os ouvidos da verdade, voltando às historinhas. Esse é o grupo de muitos que Jesus falou que se ofendem por qualquer coisa, traem e se odeiam. No verso 12 do capítulo 24, Jesus diz assim, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. E aqui eu concluo. Tem algo assustador que você vai ouvir aqui agora. Caim, irmão, matou Abel, seu irmão. José foi jogado na cisterna pelos seus irmãos. Judas, irmão fraterno, que entregou Jesus. Você parou para pensar que o primeiro assassinato da Bíblia foi de um pastor e num culto? Eu vou dizer de novo. Caim e Abel foram para o culto adorar a Deus e oferecer sacrifício. Caim matou Abel, que era pastor. O primeiro assassinato foi num culto e de um pastor. Nós estamos numa caçada às bruxas a autoridades. Eu sei que também nós estamos numa crise moral de autoridades. Mas hoje é comum bater em professor, atacar policial, atacar médico. Tudo que é autoridade as pessoas estão se levantando contra hoje. Antigamente você chamava professor de tio, tia. Ô tia, hoje é prof. Perdeu-se o senso moral de autoridade. O mundo virou uma anarquia. Agora veja pessoas dizendo, nunca fui ferido com o mundo, fui ferido na igreja. E sabe por que isso? As pessoas no mundo me tratam melhor do que as pessoas na igreja. Você diz isso todo dia. Os meus melhores amigos são os não crentes. Ora, mas Jesus disse que isso iria acontecer. Cabe a você deixar passar. Diga 3 vezes, deixar passar. Vai lá. Vai lá. Para você não se tornar um falso cristão, um falso profeta. Então aqui a resposta. A nossa expectativa do mundo é 0. Por que você se dá melhor com os amigos lá do trabalho que não são crentes? Você não tem expectativa nenhuma nele. Mas a expectativa que você tem dos irmãos na igreja lá em cima, eu esperava mais de você que é crente. Então normalmente a ferida e a ofensa é maior, né? Então a ferida ela é proporcional à expectativa. Se você tem muita expectativa no pastor, quando você se decepciona, a ferida vai ser enorme. Irmão, posso até ser seu exemplo, mas nunca seu modelo. O seu modelo é Jesus. Olhe para ele.
Nunca ande com um pastor em pecado, um pastor herético, mas nunca deixe um lugar porque o pastor tem defeito. Hoje as pessoas são contrariadas porque o pastor disse não, ou o líder dele disse não, ela simplesmente sai da igreja ferida. Mas vai para onde? Para outra. Lá também vai ser ferida. E aí, vai mudar no quê? Nada. Você tem que fazer é deixar o seu coração livre. Eu vou te dar um texto aqui que é o mais triste de todos. Hebreus 12, versículo 14 e 15. Motivos para não ficar ofendidos. O mais triste do que você vai ouvir. Hebreus 12, do verso 14 e 15 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado, agora eu vou ler com você, porque esse texto arrebenta comigo. E quando alguém vai falar, pastor, por que o senhor parece que ninguém faz nada contra você? Por causa disso aqui. Eu não vou me reservar o direito de alguém me roubar da graça. Eu não vou pecar com o pecado das pessoas. O problema é dele, Deus. Pastor, ele te traiu. Ele vai fazer de novo. Ele vem, vai fazer, eu sei, mas eu vou ajudar de novo. Vai trair, vai vir, eu vou ajudar de novo. Porque eu tenho o meu princípio. Aquele é o defeito dele. Aquele é a falta de caráter dele. Ele não vai me mudar. Olha o que o texto diz. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora olha o resto do texto. Vigiai para que ninguém se... Gente, meu Deus, você devia estar chorando desesperado. Você percebeu que você pode perder a graça de Deus? Não é porque Ele vai deixar de te dar, é você que vai jogar ela fora. Vigia para que ninguém se exclua da graça de Deus. E se exclui como? Que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Você percebeu? Que a amargura faz você se excluir da graça. Eu quero que você diga bem alto: misericórdia, Senhor. Diga: cura meu coração. Então, rapidinho, ficar ofendido nos priva de ver o Senhor. Segundo, ficar ofendido nos priva da graça de Deus. Terceiro, ficar ofendido vai nos perturbar, perde até o sono. Quarto, ficar ofendido nos contamina. Sabe o que eu faço? Quando a internet é cheia de indireta, e quando você joga indireta para um monte de gente, você atinge quem você não queria atingir. Na maioria das vezes, quem você quer atingir nem leu. E a internet fica jogando indireta. Eu aprendi a deixar passar, porque eu não quero contaminar o meu coração. A libertação do culto aqui hoje é a cura daquela negritude que está aqui dentro, que a Bíblia chamou de muralhas, fortalezas da mente. Vamos quebrar essas fortalezas, gente. Vamos orar aqui hoje para que haja cura completa e total. Sabe, tem um texto na Bíblia que eu fico assim, gente. Esaú, Edom, que é um símbolo de Lúcifer na Bíblia, ele passou a vida inteira procurando o seu irmão para matá-lo. Um dia, Isaac olhou para Esaú, e Esaú nem comia, nem dormia, porque queria vingança. Isaac olhou para Esaú e disse assim: no dia em que não te importares mais, será livre. Deixa passar. Você já percebeu que a maioria dos nossos erros cometemos quando estamos com a razão? É legítimo o que fizeram para você, é legítimo a sua dor, mas é legítimo que é hora de passar por cima disso e começar uma nova etapa. Ah, mas se eu trabalhar para Jesus vai acontecer de novo. É provável. De novo e de novo, é provável. Até Jesus voltar, você vai ser traído, você vai ser ferido, e vai mostrar que você tem uma maturidade de não pôr Jesus nesse balaio de gato chamado ofensa. Um dia você vai chegar diante do seu Senhor: eu não quis trabalhar para o Senhor, eu não quis ir para a igreja mais, porque o pastor, a igreja, não sei o que. Jesus vai estar ouvindo. Então o Senhor entende o meu coração? Entendo. O Senhor leu minhas emoções? Li. Pois é, Senhor, que bom. Aí Jesus vai olhar para você e vai falar assim: e eu? Quantas vezes te ofendi? Não, o Senhor nunca. Quantas vezes eu menti para você? Não, o Senhor nunca. Quantas vezes eu te feri? Jesus, o Senhor nunca. Pois bem, eles te feriram, mas foi a mim que você abandonou. Foi a mim que você deixou de dar fruto. Eles te feriram, mas foi a mim que você retalhou. Não põe Jesus nesse balaio de gato de ofensa, irmão.
Paulo diz: saiba que tudo que você faz, você está fazendo para o Senhor. Ferido, abatido, não dá para eu ficar aqui mais porque a ofensa, tudo bem, mas vai para outro lugar. Pastor, eu estou ferido, me dá um tempo para eu ser curado, que Jesus, mas eu quero trabalhar para Jesus, que eu tenho chamado. Quem sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Uma família me procurou: pastor, estou muito ferido, então eu quero ser membro aqui na igreja. Eu falei: ok, mas você é ferido o quê? Porque lá o pastor, eu tinha que fazer isso, fazer aquilo outro. Querida, eu te digo que aqui você também vai ter que chegar uma hora que trabalhar para Jesus. Sério, pastor? Sério isso? Se isso te feriu, é provável que isso aqui também vai te ferir. Não posso mentir para você. A cura para a ofensa, sabe como você não perde a graça? Perdoando. Sabe o que é perdão? É tirar a mão do pescoço quando você tem direito de enforcar. Perdão não é esquecimento, o nome disso é amnésia. Perdão é se lembrar sem sentir dor. Estava pregando um culto, falando exatamente isso. A irmã levantou me questionando: o senhor está querendo dizer que quem matou meu filho, se converter e vier para a igreja, eu vou ter que encontrar ele lá no céu? Eu falei: não, claro que não, a senhora não vai encontrar essa pessoa no céu. Ah, que bom, a senhora não vai para o céu. Porque é isso mesmo que acontece quando você não perdoa. Se você não perdoar uns aos outros as vossas ofensas, o vosso Pai que está no céu também não perdoa os seus pecados. Você já parou para pensar na seriedade que você está ouvindo? Irmão, só tem um caminho para você. Deixa passar. Deixa passar. Vai dizendo isso. Vai dizendo isso. Mas pastor, eu não consigo perdoar. Ninguém consegue. Eu nunca consegui. Vou te explicar como que funciona o perdão. Quando você fala: Senhor, eu quero perdoar, o Espírito Santo vem e lhe dá força para o perdão. Você precisa querer. Você não tem que tentar e nem conseguir. Ele faz a obra. Outra coisa sobre perdão: perdão não é ausência de consequência. Tem gente que pensa que se ele perdoar, Deus não vai agir, vai ficar daquela maneira. Não. Perdão não é ausência de justiça. Aprenda na Bíblia. Perdão é transferência de justiça. Quando você não perdoa, você faz justiça. Quando você perdoa, você deixa Deus fazer justiça. Percebeu? Perdão não é ausência de justiça, é transferir para que Deus faça justiça. Deixa o Senhor te curar agora. Eu vejo libertação aqui. Eu vejo milagre aqui agora. Eu vejo o Senhor tocando corações. Gente ferida com pastor, gente ferida com ministério, gente ferida com outro irmão. O irmão me traiu, o irmão emprestou e não pagou, o irmão trabalhou para mim, o irmão não sei o quê. Gente ferida, gente magoada. Se você é um cristão de fato, você vai saindo aqui à frente, diante do altar, e vai deixar na cruz a sua dor. Vai deixar na cruz a sua dor. Deixar no passado o que é do passado. Tu tem coragem de fazer isso? Vai saindo aqui do lugar e vai vindo à frente. Vamos lá. Vamos lá. Ei, não finge que está tudo bem, não. Não está bem. Ei, não é feio, não. Feio é quem fez algo para você, mas agora você vai pôr na cruz. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama. Eu dependo. Eu
Eu dependo desse amor, seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que... Vamos começar o ano agora, gente. Tem pessoas que o ano não começou, ele está com as dores do passado. Foi na cruz agora o ano passado, 10 anos atrás, o problema com o pai, com a mãe, sei lá com quem. Que haja libertação no seu coração. Vou deixar. Estenda as mãos. Está vendo cura e libertação aqui. Olho pra você. Seu amor. Eu dependo. Cante bem alto. Mais que tudo, eu confio que esse amor tem poder pra tirar toda dor, toda mágoa, toda amargura. Eu dependo desse amor, seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar. Vou deixar na cruz. Vou deixar. Põe na cruz agora. Você vai pegar também. Você precisa de cura física. Vem deixar na cruz agora a sua doença. Põe na cruz aqui. Você precisa de um milagre financeiro, está com problema financeiro. Põe na cruz agora essa dívida. Vamos lá, gente. É noite de milagre. Põe na cruz agora todos os seus problemas. Você quer? Pastor, está uma brigaiada lá. Põe na cruz. Põe na cruz. Põe na cruz. Fique em pé no seu lugar. Eu quero que você estenda as mãos para essas pessoas. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus. Pastores, unja e ore pelas pessoas. Milagres estão acontecendo agora. Mas vale um dia. Mas vale
seu coração. Senhor, que haja cura, que haja libertação desses corações feridos e ofendidos, que haja transformação de vida, que seja um novo tempo para essa pessoa. Em nome de Jesus eu libero agora, que esse coração esteja livre para amar, esteja livre para trabalhar, esteja livre para dar testemunho, que toda amargura, toda angústia, nós quebramos o ovo da serpente agora, nós arrancamos essa raiz de amargura, no poderoso nome de Jesus. Quebra o ovo da serpente agora, quebra o ovo da serpente agora, joga no lixo o ovo da serpente e pisa nesse ovo, em nome de Jesus. Chora o que você tem que chorar, aprenda a chorar quando tiver que chorar, não segura, chora, chora, quebra esse ovo, põe para fora essa amargura aí agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba agora o novo tempo de Deus na sua vida, receba o novo tempo de Deus na sua vida agora. Pai, nós oramos pelos irmãos na internet, que seja o novo tempo de Deus na vida de cada um, em nome de Jesus.